Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos para mais um estudo bíblico. Estamos no segundo módulo ministério. Na sua categoria Ser Igreja. Vamos para a aula 4. Essa aula 4 a aula é a missão da igreja, amém, irmãos? Você que pode, abre sua Bíblia, livro na segunda epístola aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Isso aqui para a sua Bíblia, abre em segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E vai dizer assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Amém, irmãos? Amém. Essa aula, como já foi dito, o nome dela é a missão da igreja. E qual que é a missão da igreja? É o que Paulo fala, né, nesse versículo. Somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores em nome de Cristo. O que é o trabalho de uma embaixada? O que é um embaixador? A missão de representar o reino de Deus na terra, uma embaixada, representa a soberania de seu país em território estrangeiro. O embaixador é o porta-voz desse reino, carregando a autoridade e responsabilidade de comunicar e estabelecer a vontade de sua nação onde quer que esteja. Da mesma forma, Paulo nos diz que somos embaixadores de Cristo. Nossa missão é representar o reino de Deus nesse mundo e comunicar a mensagem da reconciliação entre Deus e a humanidade. Assim como um embaixador não age por si mesmo, mas em nome de seu governo, nós como embaixadores de Cristo não agimos de acordo com nossas próprias ideias ou vontades, mas em nome e autoridade do Rei Jesus. Somos encarregados de uma tarefa sublime: reconciliar o mundo com Deus, anunciando o Evangelho da graça e da salvação. Amém, irmãos? Amém. Fundamento da missão, chamado de Jesus para a igreja. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, a missão da igreja começa com o chamado de Jesus para sermos suas testemunhas em todo o mundo, capacitados pelo Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos chamados por Cristo, quando Ele nos chama, nós recebemos o testemunho dele em nós. Nós recebemos o testemunho de que nós somos reconciliados com Deus, de que nós fomos perdoados, de que nós fomos salvos pela graça de Deus. E a partir dessa nossa salvação, a partir desse testemunho, nós somos comissionados, nós somos embaixadores do reino dos céus. Porque é a partir desse momento em que nós cremos em Deus, em que nós confessamos Ele, como foi nas aulas anteriores, em que nós começamos a fazer parte dessa família da fé, e como também foi nas aulas anteriores, nós temos a evidência, né? A evidência interna, nós temos a evidência externa, que é a confissão, mas nós também temos o símbolo, né? O selo, né? Que é o batismo, né? Que é a ceia, e que nós já não somos mais pessoas desse mundo. Nós tivemos um novo nascimento, nós tivemos uma morte física para o natural, para o homem natural, para a nossa carnalidade, para sermos pessoas espirituais. Então nós já não somos mais dessa terra, nós somos do reino dos céus. E com esse novo nascimento como consequência, nós nos tornamos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino dos céus. Então a igreja nada mais é do que uma embaixada do reino dos céus. Como já foi dito, uma embaixada nada mais é do que um lugar onde ele é estabelecido dentro de um reino, dentro de uma terra, dentro de um lugar que não é o seu país de origem, mas nessa embaixada nós estabelecemos a cultura do reino, a cultura do reino de origem. Então a igreja, ela é a embaixada do reino dos céus aqui na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então como que a igreja
como que funciona essa embaixada, qual que é a operação dessa embaixada, qual que é a atividade dessa embaixada que revela os céus aqui na terra. Em primeiro lugar, evangelismo e discipulado. Compartilhar as boas novas, né? Em Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer: e disse-lhes, vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as pessoas. O evangelismo é a base da missão da igreja. Devemos proclamar o evangelho e trazer pessoas para o conhecimento de Jesus Cristo. A proclamação das boas novas de que Deus, através de Jesus Cristo, reconciliou o mundo consigo. O pecado separou a humanidade de Deus, mas Cristo, com a sua morte e ressurreição, abriu caminho para a reconciliação. Como embaixadores, nossa mensagem principal é: reconciliem-se com Deus. A urgência da mensagem, a reconciliação, não é apenas um convite, mas uma necessidade urgente. Paulo nos lembra que falamos em nome de Cristo, como se Deus, em sua misericórdia, estivesse apelando diretamente ao coração de cada pessoa. Somos os portadores dessa mensagem de paz, que não pode ser adiada, o exemplo de Cristo na reconciliação. Cristo, em sua obra redentora, foi o mediador entre Deus e a humanidade. Ele tomou sobre si a separação causada pelo pecado e trouxe a possibilidade de paz. Agora, como igreja, seguimos o exemplo de Cristo ao buscar reconciliação em todas as esferas, entre Deus e os homens, entre as pessoas umas com as outras. Amém? Então, o que está dizendo aqui? Que nós, como embaixadores de Cristo, reunidos como igreja, nós temos essa missão de anunciar o Evangelho, de anunciar as boas obras. O que é o Evangelho, as boas obras, a palavra de Deus? Ela é o testemunho que nós temos, que foi assim, através da palavra, que nós fomos alcançados, que nós nos reconciliamos com Deus, e através dela nós também trazemos novas pessoas à reconciliação com Deus. Como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Então, assim, nós que fomos alcançados, somos usados, somos embaixadores para alcançar. Nós que fomos salvos, somos usados para salvar, através do Evangelho, através da palavra. O fazer discípulos, né, também. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim: e as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Ou seja, o que nós aprendemos, nós ensinamos. Todas as nossas convicções do reino dos céus, toda a nossa convicção que gera um bom testemunho de Cristo em nós, aquilo, a obra de Deus, o chamado de Deus sobre nossas vidas, gera um novo chamado para novas pessoas. Além de evangelizar, a igreja deve discipular, ensinando os novos crentes a seguir e a obedecer a Jesus. Após o evangelismo, vem o discipulado, que é uma missão essencial na igreja. Fazer discípulos significa formar seguidores comprometidos com Cristo. No discipulado, a igreja não apenas apresenta o Evangelho, mas ensina as pessoas a viver de acordo com os valores e princípios do reino de Deus. Ensino e crescimento espiritual. Assim como um embaixador ajuda a explicar as leis e o funcionamento do seu país a estrangeiros, a igreja tem a responsabilidade de ensinar aos novos discípulos como viver de acordo com as diretrizes do reino de Deus. Isto é feito através da palavra de Deus e do exemplo pessoal, a responsabilidade de cada crente. Todo cristão, como embaixador de Cristo, tem o dever de discipular outros. O discipulado é um processo contínuo e crescimento espiritual. E cada crente deve investir tempo e esforço para ajudar outros a amadurecerem na fé. O que é o discipulado? Nada mais é o segundo passo após o evangelismo. Nós evangelizamos, nós pregamos, Jesus salva. Deus, pelo seu amor, entregou seu Filho na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para nos purificar das nossas trevas, das nossas maldades, para que nós possamos ter acesso ao reino de Deus. E nós, como embaixadores, pregamos o reino de Deus, anunciamos as boas novas, anunciamos a volta de Cristo, anunciamos a salvação.
e também guiamos as pessoas, né, a confessarem, né, fazemos esse apelo de se reconciliarem, de aceitarem a Jesus, né, de fazer a confissão de fé, de virem, de se batizarem, de participarem da ceia. Mas o discipulado, ele entra após isso. Porque sem o discipulado, a pessoa às vezes ela fica deslocada, a pessoa vem, frequenta um culto, frequenta dois, a pessoa vem, ela confessa a Jesus, mas depois não sabe o que fazer, e a partir daí que nós começamos o processo de discipulado, de ensino, de falar com as pessoas. Então a Bíblia diz isso, então nós devemos caminhar dessa maneira, tanto pelo que a Bíblia fala, quanto pelas revelações que o Espírito Santo nos dá, mas também pelo nosso próprio exemplo. O melhor exemplo de discipulado é o nosso próprio exemplo. Jesus chamou os seus discípulos, né? Fez o discipulado dele como? Perto dele. Ele chamou eles para conviverem com ele. Então, onde Jesus comia, eles comiam. Onde Jesus orava, eles oravam. Então é isso, o discipulado é vida na vida, né? Termos comunhão, estarmos ensinando tanto pela palavra quanto pelo nosso testemunho de vida. O exemplo do bom samaritano, né? Vale a pena a gente ler. Lucas capítulo 10, no 30 ao 37, diz assim: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram... Amém, irmãos? Eu estou pulando parte aqui. Terceiro lugar. Segundo lugar, né? Primeiro lugar o evangelismo. Segundo lugar, o discipulado. Terceiro lugar, o ministério de serviço. Nós estabelecemos o reino dos céus através do ministério de serviço também. O que seria o ministério de serviço? Seria ajudar os necessitados, né? Em Mateus capítulo 25, do 35 ao 36, diz assim: pois eu estava com fome e vocês me deram de comer, estava com sede e me deram de beber, era estrangeiro e me acolheram, necessitava de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. A missão da igreja inclui servir aos necessitados, demonstrando o amor de Cristo através de ações práticas de cuidado e compaixão. A missão da igreja também envolve ação social, demonstrar o amor de Deus através de boas obras, ajuda ao próximo e busca por justiça. Como embaixadores, refletimos as características do nosso reino celestial, que é cheio de amor, misericórdia, compaixão, serviço ao próximo. Jesus deixou claro que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. O cuidado com os pobres, os oprimidos e os marginalizados é uma forma de representar o caráter de Deus neste mundo. A igreja deve ser um farol de esperança e socorro em tempos de necessidade, não apenas em palavras, mas em ações concretas, justiça e restauração. Assim como Deus deseja reconciliar o mundo consigo, Ele também deseja manifestar a justiça e a paz na terra. A igreja deve estar engajada em causas que busquem restaurar a dignidade humana e combater a injustiça, sempre sob a direção do Espírito Santo. Amém? Então, nós devemos pregar o Evangelho, trazer o testemunho, né? O evangelismo. Também devemos discipular aqueles que abraçam a fé, aqueles que confessam a Cristo, aqueles que se juntam a nós, mas nós também devemos manifestar o reino dos céus com ações, o que nós chamamos de trabalho social, de ações sociais. Não é o principal no Evangelho, afinal qualquer pessoa pode fazer uma ação social, até um ateu pode fazer ação social, até um satanista pode fazer ação social, mas junto com o Evangelho, junto com o discipulado, nós levamos o reino dos céus com obras. Nós não somos salvos pelas obras, são as obras que nos salvam, mas quando nós somos salvos, as boas obras fluem de dentro de nós. Uma pessoa salva pratica boas obras. Então, muitas pessoas perguntam: onde está Deus nessa situação? Onde está Deus num terremoto, numa catástrofe? Onde está Deus num crime? Onde está Deus nessa situação? A resposta é: Deus está onde a igreja está fazendo a obra de Deus. Amém? Então nós temos o exemplo do bom samaritano, né? Lucas capítulo 10, versículo 30, né? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-no quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-a sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Então é isso que a igreja deve ser, a diferença, né? Deve ser a mão estendida ao próximo. Não importa se ele é um judeu, se ele é um samaritano, se ele é um crente que abraçou a nossa fé, se ele é um irmão em Cristo, ou se ele ainda está no mundo, nas trevas, se ele ainda está nos seus pecados. A igreja deve ser essa resposta do reino de Deus na terra. Devemos ser os embaixadores do reino dos céus, com ações sociais, com evangelismo e com discipulado. Amém, irmãos? O reino dos céus, né? A missão da igreja também é a comunhão e edificação, né? A unidade no corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, seu versículo 11 até o 13 vai dizer assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A missão da igreja também envolve edificação dos crentes e a promoção da unidade e maturidade espiritual dentro do corpo de Cristo. Nós já falamos sobre isso, sobre comunhão, né, na primeira aula, mas vale a pena ressaltar, né, que a missão da igreja é termos essa união, é termos essa unidade. Como diz a palavra de Deus, Cristo ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Um é mão, um é braço, um é ouvido, um é olho, um é orelha. E é isso, todos nós juntos em comunhão chegamos à maturidade, como diz em Efésios 4, chegamos ao crescimento, chegamos à estatura. Nós crescemos na fé quando temos essa união, e conforme a igreja vai crescendo, ela vai manifestando o reino dos céus. Em Atos 2, capítulo 42, vai dizer: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A comunhão é essencial para a vida da igreja. Através da comunhão, os crentes fortalecem uns aos outros e crescem juntos na fé. Aí temos também o testemunho e impacto na sociedade, né? Nós devemos ser sal e luz, né? Como diz em Mateus 15, versículo 13 ao 16: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E quando se acende uma candeia, não se coloca debaixo de uma vasilha, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Amém. É isso, nós temos o testemunho poderoso da fé, nós temos luz do mundo, nós temos sal da terra, porque como diz a palavra aqui, quando nós manifestamos, né, essa luz, né, esse poder que foi investido em nós, essa autoridade da embaixada dos céus que é investida em nós, quando nós manifestamos ela sendo luz, né, não nos escondendo, como diz a passagem aqui, se vocês são luz, uma luz não se esconde. Se vocês são sal, o sal tem que ter sabor. Então nós somos para dar sabor na vida das pessoas, nós estamos para iluminar a vida das pessoas, e através dessa luz, através desse sal, desse sabor que nós somos na sociedade, as pessoas virão, como diz o versículo 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Falta isso ao mundo, perceber a luz, perceber o sabor que tem na igreja de Deus, na comunhão de Deus, no reino dos céus. Assim eles voltarão a dar glória ao Pai, assim eles terão essa reconciliação do mundo com o reino dos céus.
A missão da igreja inclui ser um testemunho vivo para o mundo, mostrando o amor e a justiça de Deus através de nossas vidas e ações. Como embaixadores, não estamos apenas representando o reino de Deus, mas também trazendo as realidades celestiais para o mundo. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nossa missão envolve manifestar o reino de Deus em nosso dia a dia, permitindo que as pessoas experimentem algo do céu enquanto ainda estão na terra. O reino de Deus em nossas vidas, a maneira como vivemos, reflete as realidades celestiais. Quando amamos, perdoamos, servimos e vivemos em santidade, estamos manifestando o caráter de Deus e trazendo à tona o reino de Deus na terra. Poder e autoridade espiritual. Como embaixadores, carregamos autoridade espiritual para operar em nome de Cristo. Isso inclui orar por cura, expulsar demônios e proclamar a libertação aos cativos. Nosso papel é trazer as intervenções divinas ao mundo, fazendo com que as realidades do céu se tornem visíveis aqui. Então, mais do que o nosso testemunho, mais do que aquilo que Deus fez na nossa vida, mais do que o Evangelho, mais do que palavras da salvação, nós temos essa autoridade, nós também temos esse poder do Espírito Santo, nós temos esse poder do reino dos céus em nós, porque a partir do nosso novo testamento, a partir do nosso batismo com o Espírito Santo, nós já temos essa autoridade, nós devemos manifestá-la ao mundo, para que eles venham venham e confessem o nome de Deus, venham e reconheçam que nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Conclusão. O resultado da missão. A missão da igreja, conforme estabelecida por Jesus, é ampla e abrange diversas áreas de atuação: evangelismo, discipulado, serviço, comunhão e testemunho. Cumprir essa missão resulta em uma igreja viva, atuante e relevante, que impacta o mundo com o amor e a verdade de Cristo, levando pessoas a uma transformação genuína e duradoura em suas vidas. Assim, vemos que a missão da igreja é integral e dinâmica, refletindo o próprio coração de Deus para a humanidade. A missão da igreja vai muito além de simples rituais ou reuniões semanais. Somos chamados a ser embaixadores de Cristo, trabalhando ativamente para reconciliar o mundo com Deus, fazendo discípulos e refletindo o caráter e a justiça de Deus através de ações práticas. Além disso, nossa missão é manifestar as realidades do reino de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade, mostrando ao mundo o que significa viver sob a autoridade de Cristo. Como embaixadores, cada um de nós tem uma função crucial. Não podemos ignorar o chamado de representar o reino de Deus. O tempo é agora e o mundo precisa urgentemente ouvir e ver a mensagem de reconciliação e esperança que carregamos. Amém, irmãos? Amém. Essa foi a aula de hoje. Deus abençoe.